Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência aqui no nosso canal. Vamos lá. Hoje, nessa terça-feira, nós vamos ver, na continuação da leitura do livro de Amós, Deus, ele tá meio chateado, né? Tá bolado. Vai falar em meio aos profetas dessa realidade, porque ele vai dizer que, dentre todas as nações, ele escolheu a Israel. Ele poderia ter escolhido inúmeras nações, mas ele escolheu a Israel. E ainda assim, Israel não tomou consciência da eleição que Deus tinha feito por eles. E acabaram se perdendo nos pecados, né? Se pervertendo, adorando a outros deuses, fazendo o que não devia fazer. E isso é uma realidade muito comum na nossa vida. Enquanto a gente não toma consciência de quem nós somos, que nós somos verdadeiramente amados por Deus, que Deus tem uma obra para realizar na nossa vida, Deus tem uma promessa para cumprir em nós, a gente vai continuar se pervertendo pelo pecado. Então, nosso Senhor está na liturgia de hoje, na primeira leitura, nos chamando a atenção para a gente lembrar: nós somos filhos de Deus, amados por Deus, então não precisamos e nem devemos nos perverter pelo pecado. Porque muitas vezes a perversão pelo pecado, esse desânimo, esse amancebamento, essa mistura, essa coisa doida que a gente fica em relação ao pecado, muitas vezes é característica e marca em nós essa realidade que nós não temos consciência de quem nós somos. E aí, quando eu não tenho consciência de quem eu sou, eu me permito qualquer coisa. Por exemplo, se eu não assumo pra mim que eu sou uma mãe, eu vou agir como uma... Não, vou usar mãe não. Se eu não assumo, por exemplo, eu sou um homem... Eu sou padre, ponto, pronto. Se eu não assumo pra mim e não tomo consciência de que eu sou padre, eu vou querer viver uma vida como uma pessoa normal, assim. Não que eu não seja normal, mas uma vida cotidiana de alguém. Que, por exemplo, domingo é o dia de celebrar missa, de estar nas coisas da igreja. Mas se eu não tomo consciência de quem eu sou, eu vou querer viver o domingo como uma outra pessoa. Então, vou celebrar só uma missa e vou sair para passear, porque domingo é dia de se divertir, é domingo de estar com a família, é domingo de fazer outras coisas. Só que para mim o domingo tem uma realidade específica. Então eu preciso tomar consciência de quem eu sou e agir de acordo com aquilo. Quando eu tomo consciência de que eu sou de Deus, de que eu sou amado por Deus, de que eu sou chamado à santidade, eu vou começar a agir de acordo com aquilo. Então a minha vida vai tomar uma outra dinâmica, a minha vida vai tomar um novo caminho. Então essa é a dinâmica da primeira leitura para nós. O Salmo, na vossa justiça guiai-me, Senhor. A liturgia também está chamando a gente a viver baseado na justiça de Deus. Por quê? A justiça dos homens, ela é falha, a justiça dos homens, ela é parcial. Por exemplo, a justiça dos homens, quem nunca, né, conheceu alguém que agilizou um processo, passou na frente de uma fila de espera, resolveu um problema um pouco mais antes porque conhecia alguém para dar um jeitinho. Essa é a justiça dos homens. Burla, dá jeitinho, faz esquemas. Mas a justiça de Deus, ela não é parcial. A justiça de Deus, ela é imparcial, ela é correta, ela é coerente, ela é reta. Quem também não teve um processo que desconfia que talvez você não conseguiu levar à frente porque não tinha dinheiro e alguém talvez pagou mais do que você, alguém, porque tem mais dinheiro ou mais influência, acabou subjugando, deixando você de lado. Então essas coisas acontecem por conta da justiça dos homens. Mas a justiça de Deus, ela é muito maior. Então por isso ele diz: na vossa justiça guiai-me, Senhor. Então a gente vai ser guiado e conduzido pela justiça de Deus. E não a dos homens, que é falha, parcial, incoerente. A justiça dos homens chega a ser injusta. Então, né? Mas a justiça de Deus é sempre justa e reta. No Evangelho, a gente vai ver esse Evangelho da tempestade acalmada, né? E hoje me chamava a atenção que, assim, a barca, como ontem não, né? Como domingo, nós víamos a universalidade da igreja, a barca da igreja que é conduzida por Pedro, pelo Papa Leão, que é o sucessor de Pedro. Hoje a gente vê a barca não como igreja, mas a barca como vida, como a minha vida.
Então, na barca da minha vida, vai dizer o texto, Jesus entrou na barca. Jesus entrou na minha vida. Jesus faz parte da minha vida agora. Eu conheci, aceitei, estou caminhando com Jesus. Só que a gente muitas vezes aceita Jesus, mas continua com uma vivência de fé meio supersticiosa, onde, porque eu aceitei Jesus, a minha vida precisa ser uma vida fácil. Porque eu aceitei Jesus, eu não vou ter mais problema. Porque eu aceitei Jesus, Ele tem que resolver tudo. E não é bem assim. Tem a minha parte, tem o que eu preciso fazer, tem o que eu preciso realizar. Então a gente vai ver que Jesus entra na vida, mas ele fica lá quietinho. Ele tá lá, tá ali. E aí a tempestade ela vai ficar forte para cima da barca, para mostrar para nós que a vida, mesmo tendo Jesus, ela não vai deixar de ter lutas. A vida, mesmo tendo Jesus, não vai deixar de ter perseguições. A vida, mesmo tendo Jesus, não vai deixar de ser difícil. Você não pode achar, e muita gente fala isso, depois que eu voltei para a igreja, depois que eu comecei, que eu vim para a igreja, minha vida tá tão mais difícil, parece que era mais fácil antes. Olha aí, nessa barca, nessa vida tem Jesus. Ele foi aceito, foi acolhido, mas as dificuldades não cessaram. Porque o nosso Deus, ele não tira dificuldades e provações, mas ele é aquele que está do nosso lado nas provações. Era como dizia também no Salmo de domingo, que o Senhor é o meu refúgio. São Paulo também dizia, eu confio que o Senhor sempre esteve ao meu lado. Então, Deus não tira as provações, mas Ele fica ao nosso lado em cada uma delas. Então, essa é a dinâmica. E aí, a gente vai ver que quando a tempestade está muito difícil, os discípulos vão a Ele e vão dizer, Jesus, você não está vendo? Acorda, você não está vendo que a gente vai perecer? E diz que Jesus fica meio irritado, né? Fica assim, pra quê? Por quê? Ele não fica irritado porque chamaram ele. Ele não fica irritado porque acordaram ele, igual a gente, que quando acordam a gente fica estressado, né? Não é isso. Jesus não fica irritado porque chamaram ele. Jesus não fica... A chateação de Jesus é porque eles não foram capazes de confiar que se Jesus estava ali, o barco não vai naufragar. Pode vir a onda que for, maior que seja, pode parecer que vai dar tudo errado, mas se Jesus está no barco, vai dar certo. Então assim também tem que ser na sua vida. Essa confiança no Senhor, ao ponto de acreditar, caramba, essas ondas parecem impossíveis de serem vencidas. Mas se Jesus está no barco, se Jesus está na minha vida, nada vai dar ruim. O barco pode parecer que vai virar, mas eu não vou naufragar, porque Jesus está comigo no barco. Então essa precisa ser a dinâmica da nossa vida. Compreender que se eu tenho Jesus, eu vou passar por provações, vou passar por coisas grandes, mas eu não vou sucumbir, porque o Senhor está ao meu lado e Ele não vai permitir. Eu posso ficar balançado, baqueado, posso beber um pouco de água, né? Vem uma onda grande, eu tomo um caixote, bebo um pouco de água, mas eu não vou sucumbir, porque o Senhor está comigo. E essa deve ser a nossa confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.